Sobre a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da 11ª sessão ordinária do ano em curso. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ata anterior. Ata da 7ª sessão ordinária do ano de 2020. Ao 8 dias do mês de setembro do corrente ano, às 19 horas, no salão destinado às sessões desta Câmara Municipal, situado na Avenida 15 de Novembro, sobre o número 829, nesta cidade de Redenção da Serra, Estado de São Paulo, após a verificação de quórum em chamada nominal, sob a presidência do vereador Pedro Lopes dos Santos, PRB, junto com os vereadores Benedito José Ramos, PR, Jack Gabriel Tavares da Silva, PEM, Geraldo Aparecido da Silva, PSDB, José Benedito de Freitas, PT, Laércio Domingues, PPS, Marco Joel de Faria, PTB e Régis Pereira Groff, PSDB. Sob a proteção de Deus, declarou aberto o trabalho da 10ª sessão ordinária do ano em curso. O primeiro secretário fez a leitura da ata da sessão anterior, tendo sido colocada em votação, a ata foi aprovada por todos presentes. O vereador Geraldo Aparecido da Silva solicitou a realização de 1 minuto de silêncio em memória do senhor Neymar Neves de Azevedo, ex-prefeito municipal. Na sequência, o primeiro secretário fez leitura das matérias destinadas a recebimento. Projeto de lei número 12 dispõe sobre a abertura de decreto adicional suplementar ao orçamento do exercício de 2020 e da outras providências. Autoria do Poder Executivo, tramitação, regime de urgência. O vereador Benedito José Ramos requereu dispensa de parecer ao projeto de lei número 12 de 2020, autoria do Poder Executivo, tendo sido colocado em votação. O requerido foi aprovado por 4 votos favoráveis e 3 contrários. Os vereadores Geraldo Aparecido da Silva, Régis Pereira Goff, realizaram declaração de voto. Na sequência, o primeiro secretário deu continuidade à leitura das matérias destinadas a recebimento. Indicações número 27 e 28, 2020, demais correspondências recebidas e expedidas. O presidente declarou abertas inscrições para o uso da tribuna livre. Os vereadores Benedito José Ramos e Régis Pereira Goff, Geraldo Aparecido da Silva e Marco Joel de Faria utilizaram a tribuna livre. O presidente solicitou ao primeiro secretário que realizasse a leitura da denúncia protocolado por munícipe, bem como fora transmitido seu áudio e vídeo. O vereador Geraldo Aparecido da Silva requer dispensa do intervalo regimental, tendo sido colocado em votação. O requerido fora rejeitado por 4 votos contrários e 3 favoráveis. Após o intervalo regimental, deu-se início à ordem do dia. O presidente colocou em votação nominal o recebimento da denúncia recebida. Votaram negativamente os vereadores Benedito José Ramos, Jack Gabriel Tavares, José Benedito de Freitas e Laércio Domingues. Votaram favoravelmente Geraldo Aparecido da Silva, Marco Joel de Faria e Régis Pereira Goff. O vereador Régis Pereira Goff solicitou ao presidente verificação do interesse por parte do vereador Jack Gabriel Tavares. O presidente declarou a sessão suspensa por 5 minutos. O presidente declarou não haver entendimento de conflito de interesse. Houve declaração de voto pelo vereador Geraldo Aparecido da Silva. Na sequência, o presidente colocou o projeto de lei número 12/2020 do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de decreto suplementar em discussão. Conforme a requisição, o vereador Régis Pereira Goff conforme a requisição do vereador Régis Pereira Goff, a sessão foi suspensa por 5 minutos para averiguação de prazos. O vereador Régis Pereira Goff realiza a discussão do projeto. Tendo sido colocado em votação, o projeto foi aprovado por todos presentes. Não havendo nada mais a tratar, o presidente declarou encerrada a presente sessão. E para constar a diretoria desta casa, lavrou a presente ata, que após lida aprovada será assinada. Redenção da Serra, 8 de setembro de 2020. Pedro Lopes dos Santos, presidente. Jack Gabriel Tavares, vice-presidente. Benedito José Ramos, primeiro secretário. Coloco em votação a sessão anterior. Aquele que for favorável permaneça como está. Quem for contrário, queira se levantar. Aprovado por todos.
não tendo matérias expedidas e nem recebidas, a gente já entra para a tribuna livre. A inscrição para a tribuna livre está aberta. O uso da tribuna livre, a inscrição da tribuna livre está encerrada. Com o uso da palavra, o vereador Geraldo. Senhor presidente, boa noite. Mesa diretora, boa noite. Vereadores presentes, boa noite. Público presente, boa noite. Boa noite a vocês, nossos companheiros que nos acompanham através das redes sociais. Meu boa noite a cada um de vocês que estão em suas casas acompanhando, dedicando aí um minuto do seu tempo em prol do nosso município. Senhor presidente, primeiramente, aqui hoje, eu venho agradecer a toda a população que, de uma forma ou de outra, me apoiou, esteve do meu lado e sempre ali dando os palpites. Estiveram críticas também, agradeço as críticas, pois nós vivemos uma democracia, uma coisa que é motivo de orgulho para nós brasileiros, motivo de orgulho para a gente passar para as nossas crianças, é a democracia. Então, a gente fica muito contente com os elogios, contente também com as críticas, que de uma forma ou de outra estão nos acompanhando, né? Sobre o fato da questão sofrida por esse vereador em seu exercício da função no bairro do Piraí, né? Lá no sítio do seu José Honório, sítio esse denominado Serrinha. A situação hoje que me assusta muito são as histórias mentirosas do qual jogam em cima, dizendo que eu estive naquele lugar, provoquei os funcionários e citei a violência, o que foi totalmente contrário. Foi no momento que eu cheguei, filmando a situação, e que aconteceu tudo aquele fato, que muito me chamou a atenção. E eu jamais revidarei a uma situação do qual eu estava para representar a população. Eu tenho certeza que a maioria da população elogiou a minha atitude, do qual de não ter revidado. E eu quero deixar aqui hoje bem claro a todos vocês
que quando eu estiver a serviço de vocês, eu jamais revidarei jamais algumas agressões, porque não é assim que a gente vai mudar o nosso município. Não é assim que a gente vai trabalhar para o nosso município. A gente vai trabalhar, sim, fazendo o nosso papel, fiscalizando, indo atrás das coisas erradas, mostrando para a população. É isso que a gente tem que fazer, é esse o nosso dever, é para isso que nós ganhamos. E o meu intuito, o que várias perguntas também, né? Sobre a lei, né? Me perguntaram sobre a lei. Votei sim uma lei aqui na Câmara, sou favorável sim que a Prefeitura ajuda, mas tem que haver critério, e o critério tem que ser usado para todos, principalmente para as pessoas que realmente não têm condições. Ser usado, fazer um processo através da Prefeitura, do social, ou então da Casa de Agricultura, onde a gente se trata de produtores. Tá? Qual que é a situação? Qual é o que aquele produtor produzia? Quantos funcionários aquele produtor tem naquela propriedade? Quantas casas tem do outro lado daquele riacho? A Prefeitura apresentar para toda a população a lista de espera do pessoal que esperam a máquina para fazer o seu tratorzinho de casa, para construir 2, 3 cômodos de casa, para poder sair do aluguel. Essas pessoas que estão esperando, muitas vezes, um funcionário da Prefeitura para fazer um reboco na sua casa, para fazer um forro no quarto do seu filho, do qual respinga água, do qual entra uma poeira. Essas pessoas, sim, necessitam da ajuda da Prefeitura e ficam esperando em filas e mais filas, do qual veio até essa casa, que a gente sabe, que a gente também chegou ao nosso conhecimento, a lista de pessoas pobres realmente e que realmente necessitam do auxílio público era enorme, precisando da máquina para fazer o serviço, para tirar um barranco que está com risco da sua propriedade, colocando a vida de seus filhos em risco, e esses não foram beneficiados. Não fizeram. Quando de repente me chamou muito a atenção, lá no bairro do Piraí, desculpa, gente. Quando me chamou muito a atenção, lá no bairro do Piraí, um fazendeiro, numas situações que a gente reconhece que é de muito, muito melhor do que muitas pessoas do nosso município e que fizeram a solicitação do trabalho da máquina. Então, a minha intenção é levar para toda a população, e eu tenho certeza que, com a ajuda de cada um de vocês, eu consegui mostrar para todos vocês como realmente são beneficiados as pessoas. Se você não conseguiu ser beneficiado pela Prefeitura, não foi por culpa da Câmara Municipal, não foi por culpa de vereadores daqui dessa Casa de Leis, porque nós fizemos o nosso papel. Agora, cabe à Prefeitura, à administração pública, gerir essa ferramenta do qual nós proporcionamos a eles. Entendeu? Só que fazer valer para todos. Não deixar aquele que não tem dinheiro sem fazer, que não tem representação, seja política, financeira, o que lá for, sem fazer, para poder fazer para aqueles que tem representação financeira, que tem a representação eleitoral. E eu tenho certeza que cada um de vocês que estão me escutando e estão ouvindo a minha colocação, pode colocar a cabeça no travesseiro de vocês e analisar, tintim por tintim, do que vem acontecendo. Que aí sim vocês vão saber se eu estou falando verdade ou mentira, porque é o que acontece, é o que nós vivenciamos no nosso município. Tá? Então a minha intenção realmente foi mostrar a cada um da população que faz sim, e que não é por culpa de vereador, que não é por culpa de gente que denuncia, que não está fazendo particular. O particular está aí, só que é para os escolhidos. Escolhidos. Tá? Então,
esse assunto está aqui mais uma vez e eu coloco, não tem problema, e quero deixar bem claro para cada um de vocês, para cada um da população que conta com o meu trabalho. Isso não me coage, isso me encoraja mais. E eu estarei no dia a dia, em todos os lugares do nosso município, para fazer o meu trabalho. E vai ser da mesma maneira sempre. E quanto mais tentarem me agredir, mais me encoraja. Porque, gente, ninguém chuta cachorro morto. Ninguém chuta cachorro morto. Se hoje eu estou sendo atacado, é porque eu incomodo. É porque o vereador, o fiscal, está aqui para incomodar mesmo. Porque, se você analisar hoje, o prefeito, ele assume a prefeitura, ele tem o cargo do prefeito, ele tem o cargo do vice-prefeito, tem os cargos comissionados, tem o funcionalismo público completo para trabalhar em prol da população, em prol de gerir os recursos do município do jeito que ele acha certo. Só que tem na Constituição Federal, defendido pela Constituição Federal, os nossos cargos. Com o poder que nós temos, não para ficar amarrado com o prefeito, para a gente fiscalizar os atos da prefeitura, para a gente propor as leis que facilitam os trabalhos e regularizam para não virar a casa da mãe Joana. Esse é o nosso papel. Agora, se mais 9 se juntar, aí vira uma bagunça tremenda e não tem fiscalização e fica a Deus dará o nosso pobre, entristecido município. Mudando de assunto agora, eu queria aproveitar aqui, né, a presença, né, aqui até para a gente é um motivo de alegria, casa cheia, é o sonho da gente, sempre foi isso, e a gente espera que continue, até mesmo a presença aí do senhor prefeito, para que olhe com os bons olhos. Vereador, 1 minuto das considerações. Obrigado, senhor presidente. O bairro do Gramado. Hoje recebi mais uma reclamação, que a estradinha do bairro da Avó subindo para cima lá, há pontos que, se com a chuva, vai atrapalhar muito a passagem, e tem uns pedaços de terra lá, um morro que está precisando tirar, que o carro está batendo no peito. Então eu faço essa solicitação e solicito também que olhe com os bons olhos, senhor presidente, os pontos que estão aí nos nossos municípios, nos nossos bairros, que vai segurar a população se chover, com barro, buracos, mas a nossa preocupação é a gente não poder dar oportunidade de socorro a essa população, para os senhores idosos, para as nossas crianças, para os trabalhadores. Então que esses pontos sejam aí resolvidos, cascalhados, e que a nossa população fique aí preservada, mesmo com chuva, com sol, tempo bom, tempo ruim, o seu direito de ir e vir. Senhor presidente, muito obrigado. Uso da palavra o vereador Marco Joel. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente, obrigado pela presença de cada um de vocês. Inicio a minha fala, senhor presidente, cobrando novamente vários pedidos, várias indicações, mas na qual hoje o pessoal lá do loteamento vem novamente reclamar, ainda com razão, que não faz meses a entrada do loteamento, não sabe se, agora está sem a placa, não sabe se está liberado ou não, mas a obra ainda não foi terminada. Então estamos aqui novamente cobrando, porque já por várias vezes já vieram até este vereador, até esta casa, cobrando se está liberado ou não a entrada do loteamento, uma obra ainda não concretizada, da mesma forma lá da estrada da Lagoa, que nós pedimos aqui, pedi verbalmente também ao prefeito para terminar aqueles 15 metros da subida lá do Zé Tento, mas também ainda não terminou. Então nós vemos aqui novamente cobrar
Da mesma forma, também indagado por vários a respeito do campo de futebol, na qual hoje tudo que foi cobrado, pouco foi se feito, não só pelo campo, mas também pelo próprio esporte, né? Da iluminação, hoje estive vendo lá o Campo Society, né, que é uma judiação sem o dreno, ainda sem a rede de esgoto, que tanto aqui a gente cobrou para que se ligasse a rede de esgoto da 15 de novembro, que naturalmente, atendendo a indicação nossa da rede de esgoto, eliminando as fossas das 5 casas que liga entre a 15 de novembro, naturalmente ia atender ligando a rede de esgoto, passando lá para o Campo Society, o vestiário, que até então não tem rede de esgoto nem água. Da mesma forma, está lá a porta, tentaram arrombar, os portão já quebrado, e uma obra que ainda nem inaugurada foi. Também venho aqui cobrar da quadra lá do loteamento, onde a gente esteve, por várias vezes cobramos os holofotes ao redor da quadra, lá na creche, devido àquela escuridão. Aí várias indicações aqui também foram feitas, mas até então não atendidas. E agora, por sinal, os holofotes, os fios lá que sumiram lá da quadra, a gente vem cobrando novamente o prefeito, não só com indicação. Quero cobrando aqui também a respeito lá da estrada. Por várias vezes a estrada da Portuguesa, que é a estrada lá da Lagoa, né, a gente, que é a estrada lá dos Bastos, os munícipes vêm pedindo a ponte, pedindo por favor aquela ponte que dá acesso ao bairro dos Bastos, que entra ali, que foi provado aqui como o nome da estrada da Portuguesa, é no bairro dos Bastos. Então a gente vem fazer novamente o pedido em nome do pessoal. Quero também dizer, no acontecido desta semana, é que, mais uma vez, né, o pessoal entende, são os vereadores X, vereadores tal, que denunciaram a respeito lá do ônibus da Lagoa, né, como eu já conversei com a secretária, né, primeiro fui até o posto de saúde, saber com o doutor Roberto, ia procurar o nome do vereador, faz parte da comissão da Covid, por intermédio deles, a suspensão do ônibus, né, de buscar o pessoal lá do bairro da Lagoa, porque a gente teve lá. Eu falei, não, vamos procurar informação primeiro. Quando eu cheguei, deparei lá com a secretária, na qual ela veio me esclarecer, e realmente ela disse, o que está chegando para nós aqui é que houve denúncia. Aí, da mesma forma, falei, não, tudo que acontece, às vezes até através do próprio motorista da prefeitura, fala que é denúncia sem ter denúncia. Eu venho dizer que jamais, sempre, desde o ano passado, o prefeito sabe disso, que a gente veio cobrando até mais horário, mais dias, dia de terça-feira para o carro da Lagoa, porque a Lagoa que sempre foi esquecida. Porque na terça-feira é aonde precisa de carro devido às crianças ao pediatra, na qual o prefeito disse que ia colocar na quinta-feira, mas até então não aconteceu, então a gente vinha pedindo mais carro dia de terça e quinta, dia de terça para atender as mães com as crianças devido ser o dia do pediatra, e dia de quinta-feira que é o dia normal. Aí com isso dividia, né, a população. Então a gente sempre veio pedindo, sempre veio cobrando melhoria no transporte em atenção ao bairro da Lagoa. Aí quando chega por último agora, o prefeito suspende, que se esclareceu para poucos, mas o que chegou até nós é que foi os 3 vereadores que denunciaram, na qual é mentira essa na qual saem espalhando, quanto tantas várias outras aconteceu. Da mesma forma, quando na época suspenderam o carro da viagem de Aparecida, que falaram que houve denúncia. E sabemos, como eu já falei, por onde eu ando eu falo, que os transportes escolar, os 3 ônibus que tem,
citar aqui, foi no período, na época que terceirizou, com a ajuda do padre, na época do João Carlos, que segurou esses 3 carros aqui para ficar como uso do município, como uso para as crianças, no qual foi alegado ao transporte do APAE, entre outras. E a gente sabe que jamais poderia ter uma denúncia. O que nós falamos aqui na época é que tinha uma pessoa que fazia o uso ao final de semana. Na segunda fala de quem era responsável no barracão, dizia que ele não tinha ofício nada por escrito. Aí nós falamos, toma cuidado com quem dirige o ônibus escolar, porque se havesse denúncia, por causa de todo mundo pagaria com isso. Foi isso que foi muito esclarecido e falado. Então nós sempre lutamos pela estrada, pelo transporte e pela melhoria da população. Aí poucos saem, que eu acho que não tem propósito político, eu acho que não tem o que falar da política e nem da continuidade política, sai fazendo calúnia, defamando, isso porque se dizia um ganho, isso porque se dizia um grupo que já estava vitorioso. Então por que ainda não consegue andar para as roças, falando dos defeitos que poderá ser corrigido, das falhas que poderá ser corrigido, o que os jovens podem ganhar, o que as crianças podem ganhar, o que a cultura não teve ainda pode ter? Não, prefere sair com a mente vazia, só falando mentira e mais mentira para o município inteiro, defamando, sendo que aqui a gente esclarece. Tudo que a gente pede aqui é só em melhoria, e tudo que aprovamos aqui foi para que ajudasse a administração. Toda a ferramenta aqui que a administração precisou, nós demos. Então, eu venho esclarecer aqui ao povo, principalmente lá que usa, lá do bairro da Lagoa, e em seguida eu tive com a secretária, também ela mostrou no WhatsApp do gabinete que mandou para ela, dizendo que estaria suspenso devido aos meses, devido à eleição, o período eleitoral. Então estava muito claro que não houve denúncia. Então são essas palavras que esse vereador queria passar aqui e colocar, e naturalmente a gente passa, com certeza muita gente acompanhando, meus amigos lá do bairro da Lagoa, que é a parte mais interessada. Agradeço a presença de cada um de vocês e de você em casa. Muito obrigado. Com o uso da palavra, o vereador Benedito. Senhor presidente, demais colegas vereadores, público aqui presente, aqueles que acompanham a rede social, meu boa noite. Primeiramente, como eu coloco em todas as sessões, eu queria colocar como segue a relação da pandemia em nosso município de Redenção da Serra, o Covid-19. Tenho visto aqui uma grande quantidade de pessoas e vou falar para vocês. Nosso município está controlado, mas, pessoal, vamos evitar aglomeração, vamos manter um distanciamento. Isso é muito importante para a gente manter em nosso município esse vírus, quanto menos circulante. Da sessão passada para hoje, sessão passada, há 15 dias, se eu não me engano, a gente tinha 30 casos positivos no município. Hoje, a gente tem 31 casos positivos que foram notificados no município. Então, quer dizer, no período de 15 dias, a gente teve aumento de um caso positivo. Então, isso é bom, falando assim, o município é positivo para o município, porque a circulação do vírus está muito pequena. Não sei se é o tempo que esquentou e diz que esse vírus não se adapta muito com o tempo quente, tem várias situações. Então, porque a gente tem visto cada vez mais aglomerações, cada vez mais movimentos. Você pega as praias, todos os outros locais, todo mundo está vendo.
Então a gente não sabe se lá atrás foi, vamos dizer assim, até uma jogada política enorme no mundo e no Brasil principalmente, que veio parar tudo, quebrar a nossa economia, porque agora a gente vê uma queda de casos, não só aqui em Redenção, como na região, acredito até no Brasil, se eu não me engano, hoje, por volta de 400 óbitos no Brasil, estava tendo uma média de 1.200 óbitos no Brasil. Então, distanciamento social é muito importante. Todas as vezes que for em qualquer local público, principalmente se tiver demais pessoas, local fechado, uso obrigatório de máscara. Pessoal, não é brincadeira. Aquele que estava de frente com essa situação, aquele que perdeu um familiar ou sentiu um familiar doente na família, com todo o medo do desconhecido, sabe o que eu estou falando aqui e o que acontece. Então, vamos ter muita atenção nessa situação. Principalmente agora, que como todos sabem, de sábado a domingo, a partir do dia 27, se começa a campanha eleitoral em todos os municípios do Brasil. Então, principalmente a todos os senhores, hoje pré-candidatos, daqui a um dia candidatos, vamos respeitar esse distanciamento, vamos respeitar a nossa população aqui do município, principalmente respeitar aquelas pessoas que tenham mais idades, aquelas pessoas que têm uma comorbidade. Então, vamos fazendo um trabalho, respeitando as pessoas e principalmente nos respeitando. Todos os pré-candidatos hoje, candidatos, respeitando. Então, eu acho que, como o vereador Marcos falou aqui, não adianta a gente sair falando mal dos outros, a gente tem que falar aquilo que a gente é de bom e faz de bom para o município. Não adianta agora, de 1 e 2 meses, você achar que você está tão bom ou não. Então, eu acho que aquilo que a gente fez de bom é importante, aquilo que é desempenho. Não adianta você denegrir a imagem do outro para você achar que você é o bom. Então, e isso é muito importante. Então, eu acho que é uma coisa, fazer uma coisa limpa, uma coisa que com justiça é a melhor coisa que tem. Outra situação que o vereador Marcos colocou, tem que ser justo. A questão de ônibus. Eu acredito que a questão do ônibus, o vereador Marcos, é a questão ainda que não está indo para as demais, para a zona rural, principalmente como o senhor aí colocou, o bairro da Lagoa, ainda por questão do distanciamento social, da pandemia e de toda a situação. Eu quero acreditar que seja isso, você entendeu? Porque ainda nós estamos durante uma pandemia. Tá ok? Então eu quero aqui, antes como eu falei, que vai começar uma campanha, desejar boa sorte nessa caminhada para todos hoje pré-candidatos e futuros candidatos. Boa sorte a todos, que Deus abençoe. Muito obrigado. O uso da palavra, o vereador Jack. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, público presente. Aproveitando o gancho do vereador Benedito sobre as pessoas de frente lá no posto de saúde sobre o Covid, queria dar os parabéns. Estive fazendo os exames lá que precisava, o tratamento, não só com nós, com todos que tem no município. Dá parabéns para todos os funcionários lá. Pessoal, fazer uma cobrança também para o senhor prefeito sobre a quadra do loteamento. Tivemos lá, cara, não tem proteção nenhum do lado da arquibancada. Para as crianças que brincam lá, até a senhora levou uma bolada lá, estive conversando com o Bruno, secretário, o Clóvis, e falou que tem até uma sede. Acho que dá para contratar, não sei como funciona, contratar um serralheiro que precisa lá só para acabar de fechar lá, para poder todo mundo brincar e não ter perigo nenhum, como aconteceu semana passada lá. E se puder, dar uma cobrada, fazer lixeira no loteamento, cara. Tá brabo. Cada esquina, tive lá com o Ivo lá, andamos lá.
Então acho que está na hora de a gente cobrar o serralheiro já fazer tudo isso. Vamos lixeira para ficar bonito. A entrada lá ficou boa, tem que terminar também. É isso, minhas palavras são essas e muito boa noite. Com o uso da palavra, o vereador Regis. Boa noite, senhor presidente, mesa dessa casa, funcionários, novos vereadores, público aqui presente. Que bom, né? Ver essa casa cheia. Que bom que seja mais vezes, não seja só em período eleitoral, isso é importante. Importante também que a gente vê bastante pré-candidato a vereador aqui. Isso é uma coisa muito interessante, né? E é bom para a gente saber a divisão dos 3 poderes, né? Legislativo, o executivo, o judiciário, saber quem pode ou não fazer as coisas, né? O que é de cada um. Então acho que isso é importante aos pré-candidatos, né? A já ir buscando. E eu vou ser meio repetitivo aqui, algumas coisas que já foram faladas, né? Mais uma vez, história de transporte, né? O transporte da Lagoa. Mais de uma pessoa ligou para mim do bairro da Lagoa essa semana, perguntando se eu havia denunciado o transporte dos pacientes, né? Eu acho importante a gente dizer que vereador não tem... Tudo que acontece de ruim que o executivo, o nobre prefeito, quer tirar da população, é coisa dos vereadores da oposição. Agora, os mais de 200 indicações e mais de 150 requerimentos que eu tenho nessa casa, nunca foi levado em consideração, né? Que são coisas boas para os munícipes. Então, acho que falta um pouco de nexo, um pouco de senso da parte do Poder Executivo, né? Na hora de fazer as coisas, temos que pensar aqui no povo. Durante os 4 anos, temos que pensar no povo, não temos que pensar em política. E volta a época de eleição, as coisas voltam a acontecer. Né? E o senhor prefeito, que está aqui hoje, poderia, sabendo que vinha na sessão, poderia ter pedido a palavra, né, para explicar para a gente muitas coisas que estão acontecendo no município. Referente à situação das estradas, estradas rurais hoje, está um sabão, né, não se consegue andar após um sereno nas estradas. Né, eu acho que isso aí deve ser uma coisa que já vem sendo cobrada há muito tempo e nada é resolvido. Porque falta uma gestão qualificada. Né, eu sempre falei isso, sempre vim cobrando, que não adianta colocar alguém que tem algum tipo de pretensão política para fazer certos tipos de serviço. Porque senão as coisas não andam. Hoje a gente pode ver no bairro dos Leais. Quem mora no bairro dos Leais sabe. Próximo à casa do prefeito, tem uma pontinha, já está desbarrancando, já vai fazer mais de 4 meses. Daqui a pouco não vai dar passagem mais. Então, eu sempre cobrei aqui pelo justo. Nunca foi diferente e não vai ser. Né, a Avenida 9 de Julho, desde 2018, cobrando para arrumar um pedaço de 20 metros de paralelepípedo. As coisas não acontecem. A gente tem um morador da cidade, faz mais de 1 mês, que está ficando ali no coreto. E a situação não foi resolvida. A gente tem que entender que tem um ser humano lá. E se fosse pai de alguém aqui, se fosse filho, se fosse irmão de alguém aqui,
Mas não. Né? Então, falta se colocar no lugar. Não é engraçado. Pode até parecer para alguns, mas não é. Né? Tem ser humano lá que precisa de um auxílio, de uma internação compulsória, se for necessário, mas que precisa sim de uma gestão firme e que hoje não acontece no nosso município. Né? Hoje acontece casos onde pré-candidatos de oposição não podem se cumprimentar. É uma coisa absurda. Eu achei que não veria isso em 2020. Mas é uma infantilidade muito grande. Né? É uma falta de preparo, um despreparo muito grande das pessoas que querem estar à frente do nosso município hoje. Então, temos que rever os nossos conceitos. Uma coisa que eu quero parabenizar aqui é a educação do município, né, que aumentou no IDEB de 5,9 foi para 6,9. Quero dar os parabéns, né, à secretária, aos professores, aos diretores, pelo trabalho feito na educação. Hoje nossa educação de ensino fundamental é sim muito boa, né, ensino básico. Então, a gente tem que reconhecer que isso é um trabalho bem feito. Mas temos também que verificar certas coisas que não dá para acontecer. Voltando ao caso do vereador Geraldo, foi um absurdo, né? Eu acho que é um despreparo do Poder Executivo. Não culpo nem tanto o funcionário, né? Não sei o que se passou na cabeça dele no momento, mas a instrução aos funcionários tem que ser melhor feita, porque o funcionário, ele podia deixar filmar, né? O vereador estava fazendo o papel dele. Esse é o papel do vereador, fiscalizar o executivo. E cabe ao executivo cumprir a lei. E quando eu vi que foi colocada a lei de 2017, quem lê e é leigo já entende que na lei não se diz do uso do funcionário, a não ser o piloto da máquina, né? O motorista da máquina. Mas não diz construção de pontes, em nenhum momento, em nenhum lugar da lei, né? Porque a única forma de ser cobrada é a hora da máquina. Outra coisa, período eleitoral, 90 dias. É dado pela lei, né? Então eu acho que na hora de tentar denegrir a imagem do vereador faz errado, né? Faz um trabalho justo dentro da lei. Se for favorecer, favorece realmente os produtores. Hoje aquele produtor que foi beneficiado não produz um pé de café, não produz um pé de arroz, não produz um pé de milho, não produz nada. Ele não tira um litro de leite. Então ele é produtor do quê? Ele produz o quê? Eu queria mesmo que o senhor prefeito estivesse aqui, pudesse explicar isso, né? Se tivesse se inscrito para falar. Não é ficar falando nos bastidores. A população está querendo a resposta. Então, sabe como funciona essa Câmara. Porque como ele mesmo diz, faz 24 anos que ele está na política. Então ele sabe como funciona a Câmara. Falasse aqui, fizesse um ofício, para estar podendo explanar hoje aqui, mas não. Prefere ficar por trás, falando, debochando, e eu acho isso Redenção não precisa disso. Redenção precisa de pessoas sérias.
que fazem gestões sérias, que realmente pensam no bem do povo. Quantas pessoas foram beneficiadas por essa lei? Eu não conheço nenhuma. Quem conhecer, puder pedir falar comigo, será um prazer conhecer. Né? Então é isso. A gente pede o respeito com a população. Não adianta ficar mentindo. Hoje todo mundo tem acesso à lei na palma da mão. E não vem tentar denegrir a imagem dessa Câmara aqui, falando que, mas vocês aprovaram uma lei e não sabem o que está falando? Um minuto, senhor presidente. Um minuto para as considerações. Muito obrigado. Então não é tentando denegrir a imagem. Eu estou aqui fazendo um trabalho há 4 anos, sério. Como eu sempre disse aqui, e digo mais uma vez, eu desafio o senhor prefeito trazer uma lei que ele mandou para essa casa, que fosse bom para o município e bom para o povo, que eu votei contra. Não tem, senhor prefeito. Não adianta balançar a cabeça. Não tem, senhor prefeito. Então, eu faço um trabalho aqui em prol do povo, em prol do município, não contra ou a favor do prefeito. Eu não fui eleito pelo prefeito, eu fui eleito pelo povo. E assim vou fazer até o último dia nessa casa. São essas minhas palavras. Muito obrigado. A sessão está suspensa por 15 minutos para o intervalo regimental.